Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Juliana, eu dou aula de Sociologia, sou aqui da Diretoria de Ensino de São Roque, da Escola Estadual Laércio Surim. Dou aula de Sociologia, também de História e Geografia na escola. Hoje, especialmente, vou tratar um conteúdo que eu gosto muito em Sociologia, ligado aí ao primeiro ano, que é sobre cultura e simbologia. E, particularmente, eu gosto muito dos conteúdos de Sociologia do primeiro ano, então por isso que assim eu gosto bastante desse conteúdo. Espero que vocês também gostem e que vocês acompanhem de alguma forma, também anotando, fazendo registro daquilo que é principal, principalmente os conceitos que serão trabalhados de cultura e símbolo e alguns exemplos que serão dados durante toda a aula. Então, eu gostaria que vocês se organizassem também para que a aula ficasse fixada, para que vocês consigam realmente aprender. Quero muito também já agradecer a presença aqui. Bom, o tema da aula é Cultura e Simbologia. Nós vamos trabalhar com o conteúdo do ensino médio. O tema é Conteúdo simbólico da vida humana, os símbolos presentes na cultura. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa relação entre cultura e símbolo e trabalhar um pouquinho alguns símbolos que estão presentes na cultura e na vida cotidiana. Quais são as habilidades que serão trabalhadas nessa aula? Identificar as características da cultura, de alguma forma a gente vai retomar alguns aspectos já trabalhados sobre cultura, e reconhecer os conteúdos simbólicos da vida humana, nada mais presente aí do que os símbolos também religiosos, além dos símbolos cotidianos que vocês já têm. Então, um primeiro ponto é refletir sobre algumas questões de relação do símbolo e cultura, e a gente começa falando um pouquinho de cultura, para poder depois associar o símbolo. Então, o que seria cultura? Como vocês já têm trabalhado, cultura é esse conjunto de manifestações artísticas, como a dança, como a música, toda a produção humana, e é isso que nos diferencia enquanto seres humanos. Nós somos seres culturais, somos diferentes dos animais porque produzimos cultura, porque somos criativos, porque somos dinâmicos, nós temos ideias, nós conseguimos fazer diferente as coisas. E por isso o conceito de cultura ele é dinâmico e ele está ligado a um contexto sócio-histórico. Ele muda conforme o tempo e ele também muda conforme a dinâmica. Se uma cultura entra em contato com outra, provavelmente alguns aspectos de uma interferem na outra e vice-versa. A gente sabe que tem alguns casos aí de dominação cultural, em que uma cultura domina a outra, se impõe a outra, e que alguma coisa pode ser silenciada ou perdida ao longo dessa história. Bom, tem um sentido dinâmico, Por quê? Tem um sentido dinâmico porque a cultura ela tem muita variedade. Então, depende muito do lugar, depende muito da história, depende muito de onde eu estou falando. Ao mesmo tempo que você tem na cultura essa dinâmica, você também tem uma tradição que é preservada. Essa tradição que é preservada, é muito interessante perceber a forma como ela é preservada. Então, através da tradição oral, passada de pai para filho, quando você conta um mito, tem um mito de criação, tem um mito que é passado por um ancestral, principalmente nas culturas indígenas, principalmente nas culturas afro. Então, quando você preserva a cultura, quando você preserva essa tradição, você acaba também preservando a cultura como um todo, através de textos. Também tem culturas que guardam seus textos sagrados, que guardam símbolos, e isso faz com que a cultura também seja preservada, ao mesmo tempo que ela se inova, porque as questões modernas e esses contatos que hoje nós temos muito mais facilitados entre as culturas, permite isso. Então, cada experiência cultural ela é composta por símbolos, ela possui símbolos, ela possui práticas sociais. Essas práticas sociais têm a ver com o dia a dia, têm a ver com o que eu faço, têm a ver com as minhas atividades, com aquilo que eu acredito, com o que eu como, com o que eu visto, o jeito que eu faço isso. Então, essas práticas se expressam através da experiência de determinado grupo. Esse grupo ele vai experienciando essas práticas e isso vai se construindo. Então, no cotidiano, tem diversas expressões dessas práticas culturais, como, por exemplo, as práticas religiosas. Então, por isso, a religião faz parte da cultura e é essencial também
nesse sistema cultural, então a gente não tem como não falar de religião quando a gente fala de cultura. Essas práticas, elas vêm junto com valores que são passados pela religião. A religião, ela transmite valores, regras, normas de você fazer, de você agir, que orientam o ser humano, né, na sua vida neste mundo. Então, os símbolos fazem parte disso, eles alertam isso, né? Eles te direcionam também, eles possuem sentido e possuem significado. E aí, nos estudos da antropologia, em que você tem esse estudo sobre a cultura, existia uma vertente mais evolucionista que dizia que havia uma cultura melhor que outra. Então, no início da antropologia, se tinha essa ideia de que se chegaria a uma cultura melhor, mais desenvolvida. Porém, essas ideias foram se desconstruindo. Um antropólogo importante nisso, que é um crítico ao evolucionismo e que vai trazer essa diversidade cultural, vai trabalhar esse estruturalismo cultural, é o Lévi-Strauss, importantíssimo aí nos estudos sobre cultura, quando ele diz que cultura é o conjunto de sistema simbólico que inclui linguagem. Então, a cultura é um sistema simbólico. Um sistema, ele é integrado, ele está integrado. Uma coisa está ligada à outra. Então, nesse sistema você tem uma linguagem, que é o jeito que você fala, é como você fala. Isso também se expressa através dos seus gestos. As regras matrimoniais, então os enlaces, os relacionamentos, a arte, né, a produção artística, que tem toda uma participação no processo. A ciência, que também, né, os estudos científicos fazem parte desse sistema. E a própria religião, né, e as suas crenças, valores, dogmas. Esses sistemas se relacionam e influenciam a sociedade, influenciam de diferentes formas. Fisicamente falando, no dia a dia, atuando ali o tempo todo. Então, é um sistema simbólico. O que é interessante é perceber que essas coisas estão interligadas, né? A religião possui arte, essas regras também podem ser orientadas por uma religião, a ciência pode transmitir aí também algumas regras. Enfim, tudo isso acontece em conjunto. Então, ainda pensando um pouquinho em cultura, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Então, o que cultura tem a ver com símbolo, né? Quais as relações que existem entre a simbologia e a cultura? Então, a gente falou um pouquinho de cultura, falamos um pouco das definições que são dadas aí para a cultura e o que está presente nela, e a gente pensa um pouquinho no conceito de símbolo. E esse conceito de símbolo, ele pode ser dado por estudiosos aí também da ciência da religião, que hoje vem aprofundando isso, e é interessante a gente perceber como ele tem diversas formas de ser trabalhado, de ser visto. Então, nós temos um símbolo cultural como forma de expressão, né, da cultura. Então, o símbolo ele expressa a cultura. O símbolo está presente, ele expressa e ele faz parte da identidade cultural. E ele pode variar. Existe uma seguinte questão. O símbolo não é só religioso. O símbolo ele também pode estar ligado ao pessoal. Então, vamos supor que você ganhou de presente da sua avó um vestido. Ele tem toda uma simbologia porque esse vestido foi usado pela sua avó durante muito tempo e ela passa para você. Esse vestido, para mim, pode não ter um sentido, um significado, uma atribuição de valor, mas para você que recebeu esse presente, faz todo sentido, tem todo significado. Tem algo presente ali que é além do que eu estou vendo. Então, isso qualquer coisa. Pode ser um presente que você ganha, pode ser algo que foi composto para você. Eu posso ouvir uma música, né, e essa música não tem um valor, um significado para mim, mas o outro que trabalhou na composição, que fez tudo isso, para ele faz todo sentido, tem todo um significado. Então, o símbolo é tudo que está além, né? Eu não preciso ter nada escrito dizendo o que ele significa. Eu não preciso ter uma frase explicando o que aquele símbolo é. Ele simplesmente é. Ele simplesmente significa. Então, a gente precisa entender essa presença dos símbolos na sociedade para você entender que nem sempre o seu símbolo, né, aquilo que é sagrado para você, o que tem valor para você, vai ser valorizado da mesma forma pelo outro, assim como o que o outro considera importante, valoroso, também vai ser para você. Então, o lidar realmente com essas diferenças. Ele pode estar expresso em um comportamento,
ele pode estar em um objeto, e aí essa comunidade pode ser um edifício, um espaço sagrado, né? Aquele espaço pode não significar nada para uma pessoa, mas para o outro ele é totalmente sagrado, importante, onde você atribui um valor. Por exemplo, Meca, né? É uma cidade cheia de valor para um muçulmano, né? Mas se você considerar Meca para uma outra religião, ela não tem o mesmo valor, quer dizer, o mesmo sentido, o mesmo significado pela história, né? Porque foi ali que o Maomé teve a sua revelação, por exemplo. Então, são exemplos, né? E formas que a gente pode perceber aí na sociedade que fazem toda a diferença quando você fala em comportamento, quando você fala em vida social, né? Perceber um pouco isso. Os símbolos vão refletir a cultura? Vão refletir a cultura. Ele tem toda uma importância, ele reflete, ele é a identidade de um povo, ele faz parte de uma história. Então, esses símbolos, eles podem revelar a identidade de um povo como? Pela língua. A língua tem, né, as letras são símbolos iniciais, né, representam coisas que se faziam lá atrás. Então, os próprios registros antigos já vêm com essa estrutura. Então, o símbolo revela a identidade através da língua, a forma que eu falo, né, a escrita, o jeito que eu escrevo, os símbolos que eu uso, as figuras, a expressão, o gesto. Um gesto aqui não, né, tem o mesmo significado que um gesto em outro lugar. Os números, até os números, né, também podem ter significados diferentes. Né, o número 7, por exemplo, né, que aparece aí várias vezes, tem vários números que também têm um valor, aí um significado, simbologia. A cor, o interessante aqui sobre a cor, por exemplo, quando eu falo do luto na sociedade oriental, eu uso branco. Quando eu falo do luto na sociedade ocidental, eu uso o preto para representar esse luto normalmente, né, a maioria, eu estou dizendo aqui, né, aquilo que predomina. Não generalizando, mas a cor faz toda a diferença, né? A simbologia do amarelo, né? Enquanto prosperidade em um lugar, usado em festas, em outro, o vermelho representando a paixão ou o amor. Então as cores também estão ligadas a essas culturas, também são usadas, inclusive a gente vai falar um pouquinho disso, até nas pinturas indígenas, até naquilo que você se expressa no seu corpo, a cor que você está utilizando ali, né? E a fala também, o jeito que você fala, e aí a gente pode lembrar também de cada lugar, né? Regionalmente falando, você tem formas específicas também, algumas palavras que aparecem, gírias, né? E elas são expressão de uma crença e de formas de viver. Então, são formas que se vive, são formas que se faz, são formas que se acredita. Então, falando do terceiro tópico sobre símbolo, os símbolos eles possuem significado e eles podem ser traduzidos. Como é que eu traduzo o símbolo? Eu percebo como esse símbolo ele transmite regras, ele transmite formas de agir. E como ele está ligado àquilo que é além do humano, está associado a um transcendente, a algo que está além do humano. Então, a partir do momento que esse símbolo me diz como fazer, que gesto fazer, que reverência eu faço, como é que eu ajo, né? Como é que eu me visto, o que eu falo, ele está transmitindo regra, está direcionando a minha vida, né? Orientando a vida. Formas de agir, né? Como fazer, de que jeito fazer, e está ligado a um transcendente que é aquele que está além do humano, é aquele que é sagrado, é aquele que você não consegue ver, mas você percebe através do símbolo, você tem uma admiração, ele é tremendo, né? Ele, ao mesmo tempo que ele é tremendo, ele também é aquele que te dá calma, é aquele que te ajuda na vida, é aquele que te orienta, é aquele que está... Então, quando você associa um transcendente a algo que está além, isso ajuda você aí a viver, né? A ter essa sua orientação de vida. E esses símbolos fazem isso. O símbolo tem essa capacidade de fazer essa ligação, né? Entre o humano e o sagrado. Então, fica aí a pergunta para você pensar um pouquinho, e aí pensando, você pode aí no seu caderno colocar algum exemplo, alguma situação, ou algo que você conheça, que faz parte do seu cotidiano. Quais são as relações entre cultura e simbologia? Então, que relação eu posso fazer? O que uma coisa tem a ver com a outra?
Então, a gente viu primeiro cultura, a gente viu depois simbologia. Quais são as relações? A cultura, ela é esse conjunto de manifestações artísticas, de música, de produção arquitetônica, de desenhos, de pinturas, enfim. E a simbologia é aquela que dá sentido, que dá significado. Uma coisa está ligada à outra, faz parte do sistema, porque como que eu vou fazer parte de uma cultura se eu não atribuo significados e dou sentido às coisas que eu uso, às coisas que eu faço? Então, essas são as relações. E aí outra questão para você pensar e aí anotar, que símbolo você conhece? E com quais símbolos você se identifica? Pensa num símbolo, pode ser um símbolo não necessariamente religioso, mas pode ser um símbolo pessoal, como eu disse, um símbolo que signifique para você. Esse símbolo não precisa ser necessariamente um objeto, ele pode ser até uma música, né? Pode estar através do som, pode estar através do tato, o uso dos sentidos. Esse símbolo, você se identifica com algum? Quer dizer, o que ele significa para você? Né? Tem algum presente que você ganhou, que tem uma importância? Tem algum símbolo que quando você vê, você age diferente, ou você já se contém, ou faz algum gesto? Então, é para você pensar um pouquinho. A aliança que você usa, se você tiver namoradinho, namoradinha, né? Que símbolo, o que ele representa, né, para você? Então, vários símbolos estão presentes aí no seu dia a dia, com certeza. Então, é bom você pensar um pouquinho e dar um exemplo aí, no seu caderno. Então, por que a gente falou disso? Para deixar bem claro para vocês que é importantíssimo entender mais sobre as outras culturas. Eu não posso achar que o meu jeito de fazer ou a minha crença ela é a melhor, ou ela que vai dizer exatamente como tudo funciona, né? Então, eu preciso conhecer a crença do outro, eu preciso conhecer mais sobre o outro. Quanto mais eu conheço, né, as formas de viver diferentes da minha, quanto mais eu conheço as demais crenças, mais eu respeito, mais eu consigo ter essa tolerância que vai além do achar, beleza, né? Mas eu consigo entender a importância da gente ser diferente e de contribuir, né, com isso. Se nós fôssemos iguais, não teria, como diz, né, não teria graça. Então, essa questão aqui da diferença é importante perceber como as culturas se diferem. Muito da cultura está associada aos significados que os símbolos têm dentro dela. A gente já falou aqui. Resumindo, né? O que os símbolos têm dentro deles? Sentido e significado, que orientam a vida do ser humano. As regras que vêm de uma religião são exemplos. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas situações que de repente você possa passar aí. Vamos supor que você vai receber alguém na sua casa que é de uma religião diferente da sua. Então a gente vai pensar em algumas situações. Por exemplo, se você tem um amigo mormon, né? Eu tenho amigos mormons, e o que você pode oferecer para ele? Será que ele bebe, come de tudo? Né? Será que você não vai cometer uma gafe se você for receber e oferecer, por exemplo, café? Né? Tanto o café, o chá, álcool, né? Bebidas alcoólicas. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ser um bom anfitrião nesse caso? Né? De alguém que que pensa diferente, que come diferente, que bebe diferente. Né? Então, como você saberia receber um colega? Pensa aí. Né? Você vai receber alguém na tua casa que você sabe que é de uma religião diferente da sua. E aí, como você vai acertar na comida? Como é que você vai acertar até nas suas observações? Né? No caso aqui, eu trouxe alguns exemplos de comida, né? Para vocês pensarem um pouquinho. É lógico que não dá para trazer as diversas religiões, a gente traz um pouco das mais conhecidas, mas a gente tenta trazer um pouquinho de tudo aqui, né? No mínimo de tempo que a gente tem. Então, por exemplo, você convida um amigo católico numa sexta-feira santa na sua casa, é feriado. Ele vai na sua casa, você vai fazer um churrasco para ele? Né? Não vai ser legal você fazer um churrasco numa sexta-feira santa para um católico. Né? Por quê? Porque a sexta-feira santa, ela significa a morte de Jesus Cristo, faz parte da Páscoa cristã. E nesse dia, em respeito à morte de Jesus Cristo na cruz, o católico acredita que ele não deva comer carne vermelha e aí ele come peixe. Então, uma boa saída é você oferecer peixe para o seu colega, né?
Se você convida um amigo seu judeu, né, de família judia, você tem que saber que tem várias coisas que eles não comem também, não costumam comer. É lógico que a gente não vai generalizar, tá? A gente sabe que hoje as religiões, elas são muito... não dá para você definir, dizer que todos daquela religião fazem exatamente assim. O que a gente está dizendo é que, normalmente, boa parte desse grupo dos judeus não vai comer mesmo, né? Até porque faz parte do texto sagrado dos judeus, que é a Torá. Então, por exemplo, você não vai oferecer alimentos que misturem carne e leite, né? Receitas que misturem carne e leite. Por quê? Porque na Torá se diz que, no livro sagrado dos judeus, se diz que não cozinharás um bezerro no leite da sua mãe. Então, não se mistura. Quanto à carne de animais conhecidos, não se comem a carne suína, carne de porco, carne de coelho, de caranguejo, lagosta e camarão. Então, você não oferece aí no almoço para o seu colega judeu esse tipo de alimento. Normalmente, ele não vai achar legal, ele não vai gostar, né? É lógico, como eu disse, não dá para a gente generalizar e dizer que todos são exatamente assim. A gente sabe que hoje essa questão de regras religiosas tem tido um afrouxamento, né? Tem pessoas que dizem, que professam aquela religião, porém algumas coisas elas fazem, outras não fazem, cada um no seu espaço. Então, normalmente a gente traz as regras que são postas pela religião. Se você receber um hindu na sua casa de origem hindu, você não vai oferecer carne de vaca, né? Carne de boi. Por quê? Porque a vaca é o símbolo da vida e tudo que é ligado a ela é ligado à purificação. Então, ela purifica. Inclusive, é associado à crença de que os animais também têm um pouco ali do ser humano no processo de reencarnação. Então, a vaca ela tem todo um simbolismo. Você não pode simplesmente matá-la e comer a sua carne porque você está indo contra algo sagrado. Nós temos alguns símbolos e alguns exemplos que serão dados aí de diferentes culturas. Já citei alguns, porém a gente precisou selecionar, eu precisei selecionar alguns, são muitos e muito interessantes de se estudar. Então eu queria deixar claro que não foi uma intenção a escolher determinadas religiões, mas no contexto geral são religiões mais conhecidas, presentes, e que vocês ouvem falar e que a gente vê aí nas novelas, vê nos filmes. Existe uma variedade muito grande de religiões pelo mundo, são muitas e muitas, e a gente traz um pouquinho as principais, né? Bom, um dos símbolos judaicos é a menorá, com acento mesmo ou com H, representa Israel e o povo judeu. É um candelabro aí de 7 braços, representa a árvore da vida, representa a vida eterna, é utilizado aí nas sinagogas, é utilizado às vezes nas cerimônias, nos ritos judaicos, e faz relembrar um pouquinho a fé judaica e a história dos judeus e do povo judeu em Israel. Seguindo, a estrela de Davi. A estrela de Davi, ela também é um símbolo importantíssimo. A maioria de vocês provavelmente conhece por conta do estudo que tenho feito em história do Holocausto, que além de ser um símbolo religioso, se tornou um símbolo de perseguição aos judeus, horrível, né? Uma atrocidade. Representa então o escudo de Davi. Então essa armadura, essa representação de segurança, de escudo, e o selo de Salomão, que era o filho de Davi. Então, tem a representação também presente nas bandeiras, no caso da bandeira de Israel, você pode encontrar a simbologia da estrela de Davi. Ela tem dentro dela 3 triângulos. Dentro desses 3 triângulos, você tem uma representação de corpo, alma e espírito, integrados. A estrela de Davi, ela tem uma importância muito grande porque dá identidade para o povo judeu, de alguma forma, não é? Alguns símbolos muçulmanos. Pensando aqui um pouquinho nos símbolos muçulmanos, a gente tem que associar a história também deles. Quando a gente fala, por exemplo, da lua crescente com a estrela, né, a representação da estrela, da lua crescente, é exatamente ligada ao calendário. Então, além da gente pensar nesses símbolos, a gente tem que pensar até nos calendários, na contagem de tempo que essas culturas elas fazem, que podem ser diferenciadas por conta de eventos importantes para aquela religião. Nesse caso,
nós temos um calendário lunar, né, representado aí pelos muçulmanos. O calendário tem início com a lua crescente e ele representa então a renovação da vida e da natureza. Então, a gente também encontra esse símbolo na bandeira da Turquia, né? Também representa, e é importante aqui falar, os 5 pilares, né, a estrela com as 5 pontas, representando os 5 pilares aí do islamismo. Isso é importante entender o que eles constroem enquanto identidade. Então, você tem a oração, que se faz 5 vezes ao dia, voltada à Meca. Sempre se usa um tapetinho com apoio para você se virar aí essas 5 vezes ao dia e fazer a sua reverência a Maomé. Tem a fé, né? E como é uma religião monoteísta, acredita num Deus só, o afirmar a fé em Alá é fundamental. Então, para eles, Alá é o único Deus e é o que representa a fé deles. Então, um dos pilares importantíssimos é acreditar que Alá é o Deus supremo, né? Tem a caridade, que é um outro pilar importantíssimo. Então, é uma taxa que você paga destinada às ações sociais. A caridade é fundamental também para os muçulmanos, porque está ligada a obras sociais, a formas de ajuda à sociedade. Então, isso faz parte também daquele grupo, faz parte da própria forma, né, que se tem aí de ajudar, enfim. Outro ponto é o jejum, que se faz também. Esse jejum, ele é feito principalmente no Ramadã, que é o 9º mês lunar do calendário muçulmano. Nesse 9º mês lunar, esse jejum ocorre do nascer ao pôr do sol, nesse dia, né, onde você não, tem restrição aí de bebida, comida, e você não come carne de porco, você não bebe álcool. Então, é um dia importante, faz parte do calendário. E, por último, o jejum, que faz parte, né? O jejum é você se abdicar de algo para ofertar, né? Em forma de oferta, em forma de doação, de gratidão. O jejum ele pode representar muita coisa. Eu posso estar fazendo um pedido, eu posso estar agradecendo. Então, nesse sentido. Um outro ponto é a peregrinação à Meca, que é assim, pelo menos uma vez na vida, é ideal que um muçulmano vá até Meca. Por quê? Porque ali Maomé recebeu a revelação do anjo Gabriel, né? E ali se tem a Kaaba, que é uma pedra negra, em que se faz 7 voltas em volta dela, nesse período aí do Ramadã, para lembrar isso e para fazer suas orações, para reafirmar a sua fé. O Ramsá, ou Mão de Fátima, também é um símbolo muçulmano, que também você pode encontrar, inclusive, no judaísmo, por conta da mão. Depende de muito como a mão está, a representação que ela tem. Os 5 dedos, estão ligados aos 5 pilares que eu falei, né? Então, o jejum, a caridade, a peregrinação à Meca, a fé e a oração, né? Essa palma da mão, ela pode ter o olho grego, né, dentro dela. Nesse caso, eu não coloquei. Ela pode ter o significado de boa sorte enquanto amuleto, lembrando que boa sorte no sentido que sempre se busca a proteção de Alá, né, no caso dos muçulmanos, no sentido de também ser submisso a Alá, essa coisa da submissão, a própria tradução de islamismo é submissão. E Fátima vem do nome da filha mais nova de Maomé. Então, você tem também essa representação. No caso aí da mão, pode ter a estrela de Davi também na palma e associada ao judaísmo, tá? Falando dos símbolos cristãos, aí é interessante porque aí você se pergunta se existem símbolos universais. Um símbolo que representa algo para todo mundo, né? A cruz é quase entendida como um símbolo mesmo universal, porém ela não representa a mesma coisa para todo mundo. Você acha que a cruz representa a mesma coisa para todo mundo? Para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo? Não, a cruz não tem o mesmo significado em diferentes momentos, em diferentes situações, para diferentes povos, né, e religiões. Inclusive a cruz tinha um uso pré-cristão,
de adoração à natureza, inclusive, né? Representando aí os elementos naturais, inclusive associados a isso. Não necessariamente é o que a gente acredita, né? Nas tradições hoje atuais, monoteístas. Bom, o sinal da cruz, ele já é um símbolo, né? Já é representação. É o sinal que você faz, é um gesto já associado à cruz, que é o cristão que costuma fazer. Quando passa na frente de uma igreja, ou quando vai fazer uma oração, normalmente você faz o gesto com o sinal da cruz. A cruz nas casas, como marcação, ou usada nas casas das pessoas, nos seus oratórios, nos seus espaços. A cruz usada em procissões, né? Isso eu estou falando no contexto aí católico, né? Representando aí a morte de Cristo. É interessante perceber como a cruz, para o católico de tradição cristã e para o protestante, também pode ter algumas diferenças, como a presença de Jesus no centro ou não, né? A cruz lisa ou a cruz com Cristo no centro. Normalmente os protestantes usam a cruz lisa, né? Sem Cristo no centro. Os católicos usam mais nesse sentido. E aí, a pergunta que eu fiz para vocês, temos mais cruzes. Se eu fosse mostrar todas para vocês, nós teríamos uma aula só falando disso. Então nós temos várias, né? Essa primeira aqui é a cruz que tem a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Que representa também Jesus Cristo, representa também a morte dele na cruz, que ele morreu e que ele reina. Nós temos essa cruz que é Anki, essa segunda. Esse formatinho é o formatinho do infinito, né? Já associado ao infinito. Ela é a chave da vida. Ela estava ligada à figura dos nobres e aos faraós, como símbolo de proteção e de fidelidade. Nós temos a terceira cruz, que é a cruz em trevo, né, para vocês perceberem a pontinha dela, que também representa a regeneração e a vida eterna. E tem outras também. Tem a cruz em formato de âncora, que lembra a história também de santo, que foi... que agora eu não vou me acordar realmente a história, mas é uma âncora que representou a história também. Então, cada cruz, ela tem uma associação a um tempo, a uma sociedade, a um acontecimento, enfim. Tá? Normalmente, é ligado aí à força, é ligado à esperança, que algo melhor pode vir, né? Também ligado à vida, nesse sentido. Outro símbolo cristão é o símbolo da pomba, que representa o Espírito Santo para os cristãos. Ela apareceu no momento do batismo de Jesus Cristo, quando Jesus foi batizado por João Batista, e ela tem uma importância grande, representa a paz, representa o batismo no cristianismo. No hinduísmo, então a gente vai falar de símbolo hindu agora, provavelmente vocês viram em novelas por aí, né? As indianas usando esse terceiro olho hindu, né? Que é o tilak. E aí você tem, representa o chakra, né? E é o terceiro olho, que é o terceiro olho da sabedoria. Então representa essa marca normalmente que se faz ali, é uma marca vermelha. Normalmente se coloca um grão de arroz, né? E é usado um pó vermelho, extraído do açafrão ou da cânfora ou de uma outra substância que eles utilizam. E representa isso, quer dizer, a sabedoria, que você quer ser uma pessoa melhor, que você quer atingir, né, uma maturidade espiritual. Dentro do símbolo do hinduísmo, que já vai além, eu acho que do hinduísmo, muitas outras formas aparecem aí de mandala, né, que essa aqui é uma mandala, você pode encontrar também no budismo, você pode encontrar ligada à própria yoga, representa a concentração, representa, ela é cheia de formas geométricas, né, ela pode também ser colorida, ela vai representar o ser humano e o seu interior. É um momento que vai além aí do indivíduo, né? Ele consegue se conectar, ele consegue meditar, ele consegue concentrar suas energias nele mesmo. Então é uma interação dele com ele mesmo. A mandala faz isso e cada um produz a sua, tem sua forma, né? Nas escolas, algumas atividades com mandala são feitas, né? Com crianças que vão usar lá as cores, vão representar os formatos, as formas geométricas. É uma forma de relaxamento, é uma forma de concentração. Aí nós temos alguns símbolos indígenas,
Também vamos lembrar que os índios não são todos iguais, a gente fala em índio, mas eles não são todos iguais, nós temos grupos indígenas em diversos lugares do mundo. No caso desse símbolo, você já deve ter visto aí, quem compra brinco em feirinhas principalmente, deve ter percebido que existe esse símbolo que significa o filtro dos sonhos, que significa proteção, é ligado aos índios norte-americanos, tá? Então mostra um pouco também, é importante entender a diversidade da cultura indígena. Eles não têm as mesmas formas de fazer lá, índio nos Estados Unidos, como as tradições diferentes também indígenas aqui no Brasil. As pinturas corporais, as tatuagens. É importante entender que essas pinturas, essas tatuagens também são símbolos, são marcas que mostram a identidade. Se você é casado, se você é solteiro, se você vai participar de uma cerimônia, se você vai estar presente num rito ou não, de qual etnia você faz parte. E aí você tem, inclusive associado a essas pinturas, na verdade daria para ter uma aula só sobre essa cultura indígena. E aí você tem associado a essa cultura muitos mitos, muitos mitos ligados à representação dos animais e das cores, né, nas tradições indígenas. E uma dessas histórias, vou contar rapidinho, um dos mitos, por exemplo, é o do Irapuru, é o grande cantor da floresta amazônica. Diz aí o mito que um cacique, né, de uma tribo, ele era amado por duas mulheres e, para decidir qual das duas, ele pede para que a que tivesse melhor pontaria com a flecha, né, ele casaria com aquela que tivesse melhor pontaria. Então, no caso, uma ganhou, a outra perdeu. A que perdeu ficou triste e aí ela queria virar um pássaro para poder acompanhar o cacique, né, durante a vida. E aí ela vira, o Tupã faz isso, Tupã, que é o deus, né, representa aí também a criação, ele concede para ela, mas ela viu que ele amava a outra. E aí ela vai para o norte do Brasil, e ela vai viver lá, e o canto dela é um canto melódico, é bonito, que eles, né, até hoje lá você tem o Irapuru, que representa essa forma de expressar os sentimentos, né, essa cantoria que representa uma emoção, né, que é a tristeza dela, enfim. Tá? Então tem muitos mitos indígenas muito, muito bacanas, a gente não vai conseguir falar de todos, mas também é cheio de simbologia. Outros símbolos são os símbolos afro-brasileiros, como os fios e os colares de conta, que identificam os fiéis do candomblé e da umbanda. Esses fios e colares representam a proteção do orixá pessoal. O orixá tem essa representação de protetor, que tem seus gostos, que tem a comida preferida, que tem a cor preferida, a bebida preferida, e ele que dá proteção, é ele que acompanha o indivíduo. Então, os colares de conta servem para isso. Outros símbolos, a comida não deixa de ser símbolo, eu comentei de algumas hoje. A comida não deixa de ser símbolo, por exemplo, o acarajé e o abará. O acarajé e o abará são comidas que agradam vários dos orixás. Então, essas comidas, principalmente as baianas, né, que são tidas como as baianas que fazem esse tipo de alimento, já voltadas a oferendas, as suas oferendas ao orixá, capricham aí nisso e aí também satisfazem os gostos dos seus orixás. Tá? O abará, ele não é frito, tá? Ele é cozido, é um acarajé, só que ele não é frito, tá? Basicamente. E aí eu pergunto para vocês o que a cultura tem a ver com símbolos, novamente. Tudo a ver com símbolos. Como que eles podem caracterizar uma cultura? Será que eu consigo identificar uma cultura a partir dos símbolos? Eu posso identificar uma cultura a partir dos símbolos que ela me traz também. Tá? Eu queria aqui trazer algumas questões, já chegando ao final. E aí vocês podem já fazer a sua síntese também. A cultura é impregnada de símbolos que refletem a identidade de um povo. Identidade ligada a tudo que faz parte do ser humano, né? O que usa, como fala, o que faz. Esses símbolos mudam em cada cultura e relatam formas de ser e fazer as coisas em cada uma delas. Esses símbolos eles podem ser entendidos de formas diferentes, como a gente já falou. Eles orientam as pessoas,
São formas de comunicação. Isso é muito interessante. Faz parte daquele processo que você já estudou, que é o processo de socialização. São formas de comunicação, são formas de interação, que mostram como é dinâmica, então, a cultura. Depende muito do grupo. E, ao mesmo tempo, seguir as tradições conforme o tempo. O interessante é isso, ao mesmo tempo que a cultura é dinâmica, ela também traz a tradição. A identidade de uma cultura é muito complexa. Um pouco dela está nas crenças das pessoas, um pouco dela está nas religiões, na fé, naquilo que ela entende como sagrado, como algo que está além dela e que orienta a vida delas. O que eu gostaria de deixar, principalmente aí para vocês pensarem é, então, como depois de tudo isso a gente é capaz de ser preconceituoso? Como é que depois de tudo isso a gente pode fazer julgamento de uma cultura e achar que uma cultura é melhor que a outra? Fica aqui para a gente pensar o quanto a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de algo que é importante para o outro, que simboliza algo importante para o outro. Por isso que é importante a gente conhecer, para que a gente não tenha uma postura etnocêntrica, para que a gente não cometa gafes horríveis, né, que as pessoas cometem sendo preconceituosas, não estudando. Por isso que vocês têm que estudar, por isso que vocês têm que estudar cultura, tem que estudar sim como é que funciona isso. A antropologia está aí como parte da ciência social para ajudar vocês nesse estudo sobre cultura, e a gente tem que olhar de fora com aquela visão de estranhamento que vocês também já estudaram. Estranhar é olhar de fora, estranhar é você ver aquilo como algo diferente, né? Porém, que precisa ser estudado, que eu posso estabelecer contato, que eu posso aprender com aquilo, né? E que eu não sei tudo, e que você não sabe tudo, e que a gente precisa se conhecer para poder partilhar e poder, né, desenvolver aí o nosso conhecimento. Então, agradeço muito vocês, agradeço os meus colegas de trabalho, no Lércio Surim, na Diretoria de Ensino de São Roque, aos meus alunos do primeiro ano, mas também dos outros anos. E muito obrigada pela experiência e até mais.